pensa nos motivos que estão levando a esse enorme aumento da prevalência da incidência de transtornos mentais nas últimas décadas, os dados que a gente tem e a experiência clínica de quem trabalha com saúde mental mostram que o estilo de vida é provavelmente o grande responsável por isso. E dentro do estilo de vida, aí tem diversos aspectos que contribuem para isso. Eu colocaria basicamente, dividiria basicamente em dois aspectos que, na minha opinião e na minha experiência, são os mais significativos. Um deles é o que a gente pode chamar de hiperconectividade, ou o que eu chamo de um excesso da vida virtual e uma deficiência da vida real. E aí tem dois aspectos diferentes em relação a isso. Um aspecto que é do funcionamento, que é um aspecto fisiológico mesmo, do funcionamento cerebral. O tempo de exposição a telas, a demanda de energia que o nosso cérebro está sofrendo por esse estilo de vida é maior do que a gente pode dar conta. Isso tem consequências. Mas também do ponto de vista psíquico, quer dizer, a demanda psíquica no sentido de a gente ser sempre incitado a se comparar com outras pessoas, a estar sempre sabendo como as outras pessoas, não como elas vivem, mas como elas mostram que elas vivem, o que seria a vida do Instagram, das redes sociais. Isso demanda do nosso psiquismo mais do que a gente está preparado para suportar. Isso ultrapassa a nossa capacidade de processamento mesmo, de pensamento. Não só o pensamento racional, mas o pensamento do ponto de vista afetivo. Esse, para mim, é um dos grandes fatores relacionados ao estilo de vida que faz com que os transtornos mentais estejam aumentando. E o outro fator, inegavelmente, que para mim é muito importante, é a maneira como a gente se alimenta. A modificação da maneira como a gente tem se alimentado ao longo das últimas décadas, desde que as diretrizes alimentares começaram a entrar em vigor nas últimas 4 a 5 décadas. E a gente poderia colocar, grosso modo, talvez alguns aspectos mais importantes da nossa alimentação moderna, que seriam, sem dúvida nenhuma, a enorme quantidade de alimentos ultraprocessados e processados. Isso, sem dúvida, é um grande fator que leva ao adoecimento do ponto de vista cerebral. Um outro fator são tipos de gorduras que basicamente não existiam na nossa alimentação e que agora são a maior parte das gorduras que a gente consome, que são as gorduras, os óleos de sementes, como óleo de soja, óleo de milho, girassol, canola e outros, que são elementos altamente danosos para o funcionamento do organismo e para o cérebro, elevam o índice de inflamação e outros problemas seríssimos que causam. Então eu dividiria entre esses dois fatores, a hiperconectividade ou o excesso de vida virtual e o déficit de vida real, a gente poderia chamar assim, e o estilo moderno de alimentação baseado em comidas processadas e ultraprocessadas, que sem dúvida nenhuma são muito, muito prejudiciais para o funcionamento cerebral, para o funcionamento mental e que certamente contribuem para esse aumento absurdo da prevalência de doenças mentais que a gente tem ao longo das últimas décadas. As diretrizes alimentares que estão vigentes nas últimas décadas, essas da pirâmide alimentar que a gente bem conhece, têm como uma das principais recomendações a limitação da ingesta de gorduras. E isso, do ponto de vista de saúde mental e saúde cerebral, não é nem um pouco interessante. Tem alguns dados que vão nos ajudar a entender um pouco melhor isso. 60% do nosso cérebro é composto por gorduras. As gorduras são elementos fundamentais para a estrutura e para o funcionamento do cérebro. O metabolismo da gordura no nosso organismo dá origem aos ácidos graxos, e alguns desses ácidos graxos são considerados essenciais. Isso acontece por dois motivos. O primeiro deles é que eles são fundamentais para o bom funcionamento do organismo como um todo e do cérebro especificamente. O segundo motivo é que o nosso organismo não é capaz de fabricar esses ácidos graxos, eles devem vir obrigatoriamente da alimentação. Entre esses ácidos graxos essenciais está o ômega 3. Na verdade, são alguns tipos de ômega 3, especificamente o DHA e o EPA. E esses são são ácidos graxos que são muito importantes, tanto para a formação do cérebro, e aí desde o período intrauterino, quer dizer, desde o começo da formação do cérebro, quando o feto ainda está na barriga da mãe, esses elementos são muito importantes, eles precisam estar em quantidades adequadas para que o cérebro se forme de maneira adequada. Então o consumo desses ácidos graxos pela mãe é muito importante para que o cérebro do bebê possa se formar de uma maneira adequada. Além disso, eles são muito importantes para a estrutura do cérebro. O que é a estrutura do cérebro? As membranas das células, os axônios, elementos que formam o cérebro, que formam o tecido cerebral.
Mas não só isso, eles também são muito importantes para o funcionamento, quer dizer, além da estrutura do cérebro, o funcionamento, a comunicação entre neurônios, a sinalização entre um neurônio e outro, esses elementos, esses ácidos graxos são muito, muito importantes. E de novo, eles devem vir da alimentação, né? Eles não são produzidos pelo corpo. Então, se eu sigo uma recomendação, se eu formulo uma recomendação de limitar a ingestão de gorduras, e eu sei que essas gorduras são fundamentais para o desenvolvimento cerebral, para a formação do cérebro, para o funcionamento do cérebro, não é nem um pouco interessante essa recomendação. E o que a gente vê, os dados que a gente tem de estudos que correlacionam baixa ingesta de gordura com transtornos mentais sugerem que uma baixa ingesta de gordura está relacionado com maiores índices de transtornos mentais. Isso não quer dizer que necessariamente que seja uma causa, são estudos que não podem inferir essa relação de causalidade necessariamente, mas estabelecem uma relação. Mas com todos os dados disponíveis que a gente tem, é razoável pensar que essa relação possa sim, em parte, ser de causa e efeito, que uma baixa ingesta de gordura, especialmente gorduras que são ricas nesses ácidos graxos essenciais, possam ter um papel na formação, no desenvolvimento de transtornos mentais. Um outro dado que nos ajuda a entender também por uma outra via a importância das gorduras para o funcionamento do cérebro é o fato de que a dieta cetogênica é uma dieta altamente eficaz para modular, para modificar, para melhorar o funcionamento cerebral. A gente sabe, por exemplo, que a dieta cetogênica é altamente eficaz para o tratamento de epilepsia, que é uma condição em que o funcionamento cerebral não está adequado. E a dieta cetogênica, por definição, ela é uma dieta alta em gorduras. A concentração de gorduras numa dieta cetogênica é extremamente alta. Então, uma dieta com uma grande quantidade de gorduras é capaz de melhorar o funcionamento cerebral e é um tratamento para doenças em que o funcionamento do cérebro está gravemente alterado, como epilepsia e outras, por exemplo. Então, todos esse conjunto de dados nos mostra de maneira, na minha opinião, muito clara, que limitar a ingesta de gorduras na alimentação tem um efeito muito ruim para o funcionamento cerebral e para a saúde mental em geral. Existe um paradoxo na medicina que sempre quando acontece a gente precisa prestar atenção e olhar com certo cuidado. Isso está acontecendo na saúde mental e na psiquiatria nas últimas décadas, que é o seguinte: normalmente, em condições normais, é lógico a gente pensar que quanto mais tratamentos disponíveis se a gente tem para uma determinada doença qualquer, menos essa doença vai se expressar. Ou ela vai acontecer menos, ou ela vai ser menos grave, ou ela vai se resolver mais rápido. Isso é razoável pensar para qualquer condição médica. O que a gente está vendo na psiquiatria, na saúde mental, e os dados sugerem, os dados mostram isso, é que a gente tem cada vez mais tratamentos disponíveis, tanto do ponto de vista de novos tratamentos surgindo, então a gente tem novas medicações surgindo constantemente em psiquiatria, a cada tantos anos surge um novo antidepressivo, um novo antipsicótico, uma nova medicação para ser usada. Mas não só isso, as pessoas estão usando mais remédios também. Esses são dados que a gente tem, especialmente de alguns países com o sistema de saúde mais estruturado, com registros bem confiáveis, mostram que as pessoas estão tendo mais acesso aos remédios psiquiátricos. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, as doenças psiquiátricas, os transtornos mentais estão se expressando cada vez mais. Tanto do ponto de vista de prevalência, de incidência, quer dizer, o maior número de pessoas está sendo acometida por transtornos mentais, mas também a expressão, transtornos mentais mais graves, mais arrastados, mais cronificados. Então, daí o que a gente pode concluir? A primeira conclusão que a gente tira daí é que o aumento do número de medicações e o aumento do acesso das pessoas aos remédios não está sendo suficiente para melhorar, para diminuir a expressão dos transtornos mentais. Muito antes, pelo contrário, eles estão acontecendo cada vez mais. Isso nos faz obrigatoriamente olhar, ou pelo menos pensar se a gente está olhando para o lugar certo. Quer dizer, será que essa é a resposta mais adequada e mais efetiva, um aumento dos tratamentos que já existem? Ou será que a gente precisa procurar outras possibilidades, alternativas terapêuticas diferentes das que a gente já tem? Para mim, parece que esse é o caminho mais lógico. A psiquiatria nutricional é uma área relativamente nova dentro da saúde mental.
E a imensa maioria dos profissionais que trabalham com isso concordam que é altamente promissor, assim, que a gente tem um futuro muito promissor pela frente quando a gente pensa em implementar a psiquiatria nutricional na nossa prática clínica. Mas, tradicionalmente, o que a gente vê são a maior parte dos profissionais usando a intervenção alimentar, pensando na intervenção alimentar como um coadjuvante nos tratamentos psiquiátricos. O que a dieta cetogênica é capaz de fazer e que muda completamente a nossa experiência clínica de consultório é colocar a intervenção alimentar no centro do tratamento psiquiátrico. Isso não quer dizer que a gente vai abrir mão de todos os outros tratamentos ou vai passar a renegar os remédios como ferramentas úteis. Eles vão continuar sendo ferramentas úteis. Mas o fato de ter a dieta cetogênica como uma das ferramentas terapêuticas, na minha prática clínica, mudou, foi um divisor de águas na minha profissão, na maneira como eu encaro a profissão. Os tratamentos que a gente tem tradicionalmente, nos últimos tempos em psiquiatria, eles são claramente insuficientes em uma grande parcela dos casos. Existe um número enorme de pessoas que não têm uma boa resposta com os tratamentos convencionais baseados nos remédios, ou que melhoram, mas às custas de muitos efeitos colaterais, ou que simplesmente preferem testar, preferem ir atrás de outras possibilidades que não os remédios. A dieta cetogênica é capaz de fazer isso. É claro que não é para todo mundo, não existe pílula mágica, né? Não existe nenhum tratamento miraculoso que funciona para 100% dos casos. Mas o que a gente vê na prática, né, de quem tem a dieta cetogênica na sua prática clínica, e que as pesquisas estão começando a mostrar, é que a eficácia dessa intervenção é muito grande. E aí, então, a gente tem um futuro muito promissor pela frente. O fato de poder ver pessoas que vinham lutando, né, batalhando com seus tratamentos, sem conseguir melhorar, tendo poucas melhoras ao longo de muitos anos, e que passam a melhorar de maneira significativa quando adotam uma dieta cetogênica bem formulada e bem acompanhada, faz com que a experiência do médico, né, a minha experiência, dos colegas que trabalham com isso e dos pacientes se transforme completamente. E a gente então começa a enxergar na frente um futuro diferente quando a gente tem a dieta cetogênica no nosso arsenal terapêutico.